Olá pessoal, bem-vindos ao canal TecS. Hoje nós vamos trazer um exemplo de cálculo de circuitos elétricos. O que acontece aqui, nós vamos fazer aqui o cálculo do equivalente Thevenin desse circuito que está aqui na tela. Bom, o equivalente Thevenin ele é um equivalente que a gente pode fazer para circuitos lineares, e esses circuitos eles podem ser representados por apenas uma fonte de tensão e uma impedância em série. No caso, como a gente vai trabalhar apenas com DC hoje, vai ser uma fonte de tensão contínua e uma resistência em série. Então, o circuito equivalente Thevenin será um circuito que vai ter essa característica aqui. Tá? Uma fonte de tensão em série com uma resistência. E aí tudo que está entre, vou chamar esse terminal de A e esse terminal de B, tá? Tudo que está entre A e B será representado aqui por esses dois componentes apenas. Tá? Onde a gente vai ter aqui uma fonte V Thevenin e uma resistência R de Thevenin, RTH. Tá? E o que a gente vai fazer agora é calcular, ver como é que é possível transformar um circuito que tem essa característica aqui, tá? Um circuito complexo, cheio de elementos, em apenas um circuito com dois elementos. O equivalente Thevenin é útil por vários motivos. O principal dele é que a gente consegue olhar o circuito de uma maneira simples, no caso de eu querer trocar o componente que está entre esses dois pontos. Então, se eu colocar um resistor aqui de 1 ohm, por exemplo, ele vai ter uma determinada corrente fluindo por ele, uma determinada tensão entre esses dois terminais. Tá? Já se eu colocar um resistor de 1K, isso tudo muda. E aí, em vez de eu ter que recalcular tudo para esse circuito, eu posso apenas recalcular tudo para esse circuito, que é bem mais simples. Esse é uma das utilidades. Outra utilidade é o seguinte: vamos supor que esse seja um circuito real montado, tá? O teu equipamento tem esse circuito lá internamente. E o que acontece é que no equipamento, eventualmente pode acontecer da gente não ter acesso ao equipamento, ele ser simplesmente uma caixa preta. Então eu vou olhar o equipamento como uma caixa preta e ele vai me dar acesso a dois terminais em que eu vou ler, esses dois terminais serão meus pontos A e B, tá? E para a maioria das análises que eu preciso, não me importa o que está ali dentro. Importa que se eu puser aqui uma carga e eu trocar essa carga, ele vai me corresponder a esse circuito aqui, tá? Então, se eu tenho um circuito montado, o que eu faço? Eu meço a tensão em aberto entre os dois terminais, e aí eu meço também a corrente. A gente vai poder ver como é que faz isso, a gente mede a corrente ou em curto, se for possível, ou então a gente mede a tensão com uma carga, a tensão ou corrente com uma carga aqui. E aí com isso a gente consegue calcular o equivalente Thevenin desse circuito como se fosse uma caixa preta. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vou tirar aqui esse circuito, deixar apenas aqui o que a gente já colocou e vamos começar a teoria aqui do Thevenin. Então o que acontece? O Thevenin, o mais prático que o pessoal coloca é o seguinte: eu vou colocar, para calcular a tensão de Thevenin entre os pontos A e B, ou seja, eu quero VTH, que é igual a tensão entre os pontos A e B, tá? No caso, o que acontece? Deixa eu fazer esse B mais bonitinho para a gente depois não se perder. Pronto. Então o que acontece? A teoria diz o seguinte, né? Uma maneira prática de calcular. Eu vou ensinar duas maneiras. Eu vou primeiro falar da maneira prática e depois eu vou falar de uma segunda maneira, que é a que eu prefiro, embora ela nem sempre embora às vezes ela seja mais trabalhosa, mas ela dá uma ideia melhor de como é que faz e possibilita aquele cálculo para o circuito elétrico, tá? Circuito real. Então o que acontece? A maneira prática diz o seguinte: a tensão de Thevenin é simplesmente a tensão em aberto. Então, isso aí a gente vai ter que calcular, fazer um cálculo das tensões aqui com esses terminais em aberto, da maneira como está aqui, e a gente chega na tensão de Thevenin. Vamos fazer isso aqui rapidamente para esse circuito. Então, com essa tensão em aberto, eu sei que não há corrente nesse ramo. Esta corrente aqui é zero, não tenho corrente. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu tirar aqui. Eu sei que há apenas uma corrente que eu vou chutar o caminho dela para cá, tá?
e vou chamá-la de I1. E eu vou ter aqui uma outra corrente fluindo aqui, eu vou chamar aqui de I2. E eu vou chamar essa outra corrente aqui de I3. São as três correntes que eu tenho no circuito. Ok, com I1, I2 e I3, o que eu vou fazer agora é, pelas leis de Kirchhoff, calcular as quedas de tensão que tem aqui ao longo do circuito. E no final eu vou calcular a tensão entre este ponto e o ponto que eu vou chamar aqui em cima de A'. Tá? Repara que, como não há corrente aqui, porque esse resistor está em aberto nesse terminal, a tensão A' será igual à tensão A para esse circuito com terminais em aberto. Tá? Depois, quando a gente fizer o curto aqui, não será mais. Então vamos lá, vamos começar. Vou começar aqui dessa fonte, então eu sei que 10 volts, uma queda aqui, né, fazendo aquela conversão de mais menos, eu sei que eu vou ter uma queda aqui de 2 vezes I1, então menos 2 vezes I1, menos I1 ali, menos 1K vezes I1. Eu posso trabalhar sem multiplicador do K, porque eu sei que as correntes no fim das contas ficarão em miliamperes, tá? Então eu não preciso colocar vezes 10 ao cubo nas resistências. Basta saber que a minha corrente está em miliamperes e eu não me perder com isso, que está tudo bem. Então tá, já fiz essa queda, agora a queda aqui, menos 20 volts. Continuando aqui o circuito, eu vou ter uma outra queda aqui, que aqui já, só o cuidado que não é I1, aqui é I3. Então aqui eu vou ter menos 10 I3 igual a 0. Aqui eu fecho o circuito. Não me preocupar com essa fonte de corrente por enquanto. Ela será útil daqui a pouquinho, mas por enquanto não. Tá? Então aqui eu tenho uma equação, uma equação com duas incógnitas, que é o I1 e o I3. E aí o I3 eu vou conseguir tirar do seguinte, eu sei que I1, pelo meu desenho aqui, eu sei que I1 igual I2 mais I3. E eu sei que I2 é igual a 100 mA, porque é dado. Logo, I3 será igual a I1 menos I2. I3 será igual a I1 menos 100 mA. Ok? Então, a partir daqui, eu posso substituir o I3 nesta equação para encontrar o valor de I1. Eu vou liberar espaço aqui só para a gente não precisar apagar o desenho. Então, eu vou voltar aqui. Se você precisar da equação, volta um pouquinho no vídeo que vai estar lá tranquilo. Então, tá bom. Eu vou ter que 10 menos 3I1 menos 20. E aqui o I3, se você lembrar, é o I1 menos 100. Então, 10 vezes I1 menos 100 igual a 0. E eu vou reescrever essa equação, colocando ela da seguinte forma, né? Eu resolvendo essa equação toda, multiplicando aqui o 10 por 100 e fazendo as contas todas de 1, eu vou chegar na seguinte expressão, que 13 I1 menos 990 igual a 0. Isso me dará um I1 igual a 76,15 miliamperes. Ok, com esse valor de corrente que eu derivei, né, dessa equação que a gente fez, lembrando, a gente fez a primeira I1 circulando aqui, I1, analisando esta malha aqui de fora, peguei e fiz o cálculo das quedas de tensão. Aqui vai ter o I3, que eu uso a expressão, né, I1 igual I2 mais I3, e daqui sai
que I3 igual I1 menos 100 mA, que é o valor dessa fonte de corrente. Agora eu tenho I1, com isso eu vou calcular que o V', que é o valor que me interessa calcular aqui, essa tensão, será 20 volts mais esse valor aqui, tá? O valor da queda de tensão sobre esse resistor. No caso, eu vou ter aqui mais menos por causa do sentido da corrente, então aqui eu vou ter 20 mais um tanto. Esse tanto será 1K vezes 76,15 mA. Isso dá 76,15 volts. Então, o valor total que eu vou ter aqui vai ser 20 mais 76,15 volts. Ou seja, V' é igual ao meu 20 volts que eu tenho ali, mais 1K vezes 76,15. Isso me dá 96,15 volts. E essa é a minha tensão de Thevenin. Essa aqui é exatamente a tensão de Thevenin que eu tenho. Eu acabei de calcular a fonte de Thevenin. Para calcular agora a resistência de Thevenin por esse método, o que vai acontecer? A gente vai pegar cada fonte que eu tenho de tensão e de corrente e eu vou impor uma condição de limite. No caso, as fontes de tensão eu vou curtar elas, né? Eu vou colocá-las em curto, e as fontes de corrente eu vou colocá-las em aberto. Então o que acontece? Aqui vai ficar em curto, aqui vai ficar em curto e aqui vai ficar em aberto. Vou fazer um desenho rápido aqui, né? Aqui eu curtei, aqui eu vou curtar também e aqui eu vou abrir. Eu vou tirar essa fonte do circuito. E aí vai me restar um circuito com apenas resistores entre os pontos A e B. Analisando rapidamente esse circuito, o que vai acontecer? Eu vou ter uma resistência de 5K aqui, um ramo que vai estar em paralelo, dois ramos em paralelo aqui, tá? Em que esse ramo daqui eu vou ter um total de 2K mais 10K. Aqui está aberto, então não conta. Aqui está em curto, eu matei essa fonte. Então aqui eu vou ter 2 mais 10. E vai estar em paralelo com 1K aqui do outro lado. Então, a minha resistência de Thevenin será igual ao 5K mais, abre parênteses, o 1K em paralelo com 2 mais 10. Pronto. Então eu vou fazer essa conta aqui, tá? RTH igual a 5 mais 1 vezes 12 sobre 1 mais 12. Estou usando a regra de resistências em paralelo. 1 em paralelo com 12. Vai dar isso aqui. A resistência final, eu vou colocar aqui o valor já calculado, será igual a 5,92K. 5,92K. Então, com isso, eu fechei o meu problema, tá? Com isso, eu fiz o cálculo do equivalente Thevenin. Esta fonte terá o valor de 96,15 volts, aqui calculado, e essa resistência terá o valor de 5,92K. Esse é um método que você tiver o circuito no papel, consegue resolver, consegue fazer ele tranquilo. Agora eu vou fazer por uma outra maneira. O que eu vou fazer agora? Existe uma maneira de fazer esse cálculo através... a fonte de tensão, no caso, é igualzinho o jeito, não muda em absolutamente nada. Porém, para fazer o cálculo da resistência de Thevenin, o que a gente faz? A gente faz um curto entre esses dois terminais e calcula a corrente de curto-circuito. Quando a gente calcula a corrente de curto-circuito, a resistência de Thevenin no final vai ser a tensão de Thevenin dividido pela resistência pela corrente de curto-circuito. Então vamos lá, deixa eu liberar espaço aqui para a gente fazer. Liberar um pouquinho de espaço.
Agora do lado de cá, vamos liberar aqui rapidamente. Eu podia fazer direto aqui, eu estou trabalhando com layer. Posso fazer direto nesse layer aqui, ó. Coisas que a gente vai aprendendo aos poucos, né? Aí, qualquer dia isso aqui vai ser bem mais rápido da gente fazer. Deixa eu terminar de girar isso aqui. Pronto. Agora vamos lá, vamos trabalhar aqui. O que acontece? A tensão de TVNAN, eu vou voltar ela aqui, a gente vai reproduzir exatamente por aquele cálculo. A tensão de TVNAN eu não vou recalcular, mas eu só vou deixá-la aqui no cantinho. Dizer que VTH, não muda nada o cálculo, será igual a 96,15 volts. Tá? Já calculado na etapa anterior. Agora a gente quer fazer o quê? Um curto entre esses dois terminais e eu vou calcular a corrente que passa por aqui. Eu vou fazer isso pelo método das malhas, tá? Então agora essa corrente I1 não será mais aqui, eu vou ter que tirar isso daqui. Então deixa eu pegar aqui, deixa eu apagar esse cara. E agora eu vou apagar esse cara aqui também. Pronto. As fontes não estarão mais em curto, as fontes serão fontes que estarão sendo usadas. E eu agora vou reorientar minhas correntes. No caso, também vou apagar aqui os sinais, porque eles talvez não valham mais. Tá? E como eu agora estou com aquele terminal aqui em curto, eu não vou mais ter essa questão de ter VA igual a VA'. Na realidade eu vou ter que calcular V. Na realidade VA será zero, né? Se eu considerar que aqui é um terra, VA será zero. Mas eu vou ter uma corrente aqui diferente de zero. Eu vou fazer isso aqui pelo método das malhas, então eu vou definir que essa corrente de malha é I1, esta outra corrente de malha I2, e aqui dentro eu vou ter uma única corrente de malha que eu vou chamar de I3. Deixa eu apagar isso aqui. E eu vou ter apenas o I3 aqui no sentido que está indicado, tá? Então vamos lá, montar a primeira equação. Se eu for pegar aqui agora a primeira malha, eu vou ter que 20 menos I1, que é a queda nesse resistor, menos 5 I1, queda nesse resistor, mais 5 e 2, né? Agora eu tenho isso aqui faz mais, menos, é uma queda, aqui do lado de cá ele é mais, menos, então para cá ele sobe a tensão. Então mais 5 e 2 igual a zero. Essa é uma equação. Agora eu vou fazer essa outra malha aqui. Então essa outra malha vai ter o seguinte, eu vou ter 5 e 1, que é a tensão positiva do lado de cá, menos 5 e 2, menos 2 e 2, aqui em cima, menos 10, essa queda aqui, menos 10 e 2, mais 10 e 3, igual a zero. Tá? Então aqui queda, mas aqui eu estou elevando a tensão.
tá? E uma última equação, I3 igual a menos 100 miliamperes. Porque eu chutei I3, corrente de malha nesse sentido, mas eu tenho aqui uma fonte de corrente que está apontando no sentido oposto. Então I3 está dado, é menos 100 miliamperes. Tá? Com isso, eu vou conseguir resolver essas equações. Eu vou conseguir eliminar o I3 daqui, substituindo aqui por menos 100 miliamperes. E resolvendo, rearrumando essas duas equações, eu vou ficar com o seguinte sistema. Eu vou ficar com o sistema 6I1 menos 5I2 igual a 20. E 5I1 menos 17I2 igual a 1010. Isso é um sistema. Quando eu resolver esse sistema, eu vou ter que I1 igual a menos 61,17 miliamperes e I2 igual a menos 77,4 miliamperes. Ou seja, o sentido dessas duas correntes que a gente chutou, eles estão trocados, tá? De qualquer maneira, o que a gente vai calcular aqui? Eu quero calcular a corrente que desce por aqui, ó. Eu quero calcular essa corrente que está aqui para baixo. Essa corrente aqui para baixo é I1 menos I2. Então, a minha corrente, que eu vou chamar ICC, que é a corrente de curto-circuito, que é igual a I1 menos I2, será igual a... É só fazer a diferença das correntes, da maneira como está aqui, não precisa nem mudar os sinais. Mas ela será igual a 16,23 miliamperes. Ok. Com isso, a gente calculou a corrente de curto-circuito, que é essa corrente aqui. Essa corrente aqui é o ICC. Tá? Por que curto-circuito? Porque eu fiz o curto entre A e B. E agora, para calcular a resistência de Thevenin, basta fazer a tensão de Thevenin dividido por ICC. Nesse caso, RTH é igual a VTH sobre ICC. E se a gente fizer essa conta, a gente vai ver que vai dar exatamente igual 5,92. Não exatamente, porque tem alguns números para cá ainda, mas quilo-ohms. Tá? Então, cravou, né, com a nossa solução clássica, cortando, fazendo curto, anulando as fontes, né, fazendo curto nas fontes de tensão e abrindo as fontes de corrente. Isso aqui é muito legal pelo seguinte, se a gente tiver como fazer isso aqui num circuito real e medir essa corrente, a gente já conseguiu calcular o equivalente Thevenin sem a necessidade de voltar, né, de conhecer o circuito propriamente para fazer esse cálculo. Claro, isso só funciona para circuitos lineares. Circuitos que tenham componentes não lineares, por exemplo, se eu colocar um diodo aqui, dificilmente isso aqui vai valer, porque o diodo ele introduz uma não linearidade que não me permite que o circuito seja reduzido a apenas esses dois componentes aqui. Tá? Agora, vamos supor que eu não posso fazer, normalmente é difícil eu ter um circuito que eu possa fazer um curto de fato no final. E o próprio amperímetro que eu teria que colocar aqui, ele tem a sua resistência interna. Então, se eu não posso fazer isso, qual é a solução prática para eu poder enxergar o que está dentro do circuito? Bom, a gente pode fazer o seguinte, deixa eu abrir uma nova página aqui, que aí eu vou mostrar o que a gente pode fazer com uma caixa preta.
Se eu tenho um circuito que é uma caixa preta, né, eu tenho aqui o meu circuito, ele é uma caixa preta, e eu quero explorar o que eu tenho nele, não tem problema. O primeiro passo que eu faço é, eu coloco entre esses dois terminais um voltímetro, coloco aqui um voltímetro, e eu meço a tensão em aberto. Então eu pego, nesse caso a tensão em aberto direto é VTH. Então VTH igual tensão em aberto. Tá? E agora, essa é a parte fácil. A parte que é mais complicada é calcular a resistência de Thevenin. Mas o que também não é tão complicado pelo seguinte, eu vou supor, não é a verdade isso, mas eu vou supor que o que tem lá dentro é exatamente o equivalente de Thevenin. Tá? Então eu vou supor que isso está aqui dentro. Então o que acontece? Eu tenho um RTH aqui dentro. Tá? O que eu vou fazer? Eu supondo que isso está aqui, eu vou plugar um resistor de valor qualquer aqui. Normalmente esse valor tem que ser relativamente baixo. Se ele for muito alto, fica difícil perceber a diferença de tensão aqui. Mas eu vou colocar um valor baixo de resistência, um valor que não seja um curto, mas que seja relativamente baixo. E aí eu vou chamar esse cara de RL, que é uma resistência de carga. E aí o que vai acontecer? A minha tensão aqui, tá? Vou chamar de V. Então V será igual a VTH, fazer um divisor de tensão, VTH vezes RL sobre RTH mais RL. Então eu achei o valor de tensão aqui através desse divisor. No caso, eu vou medir esse valor, tá? Eu sei essa expressão qual é, porque eu quero calcular RTH. E aí eu vou me aproveitar dessa expressão, mas eu vou primeiro medir, eu coloco a carga, meço o valor da diferença de potencial entre esses dois pontos, e aí eu vou manipular essa expressão aqui. Basicamente o que eu vou fazer é, essa parte daqui, esta parte vai para cima, e esta parte vem para baixo, tá? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que RTH mais RL é igual a VTH vezes RL, um pontinho aqui, volta, vezes RL sobre V medido. V medido com carga. E agora basta passar o RL para o outro lado. Então o RTH será igual ao meu VTH vezes RL sobre V menos RL. Isso aqui a gente pode dar uma simplificada nisso aqui, de modo que ele vai ficar igual ao seguinte. O meu RTH, essa expressão já vale, a gente pode aplicá-la dessa maneira, mas eu posso simplificar um pouquinho, chegando na seguinte expressão. RTH igual a VTH sobre V menos 1 vezes RL. Se vocês repararem, o que acontece é que isso aqui, ou melhor,
o RL sobre V, ou V sobre RL, é exatamente a corrente que flui aqui por fora, né? Essa expressão também é igual ao seguinte, essa expressão, na prática, né, se eu puxar esse V para cá, eu vou ficar VTH menos V sobre V, né, VTH menos V em cima e V embaixo, e esse V com RL vai ficar 1 sobre a minha corrente na carga. Então, isso é equivalente, RTH, é equivalente a dizer o seguinte, vai ser V menos VL sobre IL. Então, essas três expressões aqui são equivalentes e tanto faz para qual delas eu vou usar para calcular o meu equivalente Thevenin do meu circuito. No caso, a gente pode, para usar só valores conhecidos ou medidos, a gente pode usar essa segunda aqui, que é a que tem apenas medições de valores de tensão e da carga, né, da minha resistência de carga. Importante, eu não posso jamais assumir que o meu VTH é o valor nominal da minha fonte. Vamos supor que eu quero calcular o equivalente Thevenin, calcular a resistência interna, né? No caso, a resistência de Thevenin será a resistência interna da minha fonte de tensão, de bancada, por exemplo. Eu não posso assumir que esse valor é o valor nominal da fonte que eu leio no display. Eu tenho que medi-lo, porque o display pode estar nos enganando. Então eu meço o valor com o multímetro, com o voltímetro, aí eu obtenho esse valor, vai ser esse valor que a gente vai usar, e aí a partir daí eu faço todo o resto do procedimento. Aí eu coloco a carga tem que ser pequena, né? Tem que ser uma carga relativamente pesada, né? Quer dizer, uma resistência relativamente pequena, para que eu possa perceber a variação de tensão aqui em cima, tá? Agora, pequena, não tão pequena que sobrecarregue minha fonte, ou meu equipamento, tá? Isso é importante. E aí, a partir daí, eu meço o segundo valor de tensão e também a resistência de carga. É importante que ela seja também medida e não simplesmente o valor nominal que está no resistor, tá? E a partir daí, com tudo feito, eu faço essa conta e encontro o valor da resistência interna. Pessoal, espero que tenha sido útil para vocês essa aula sobre equivalente Thevenin. Fica com a gente aí no canal, que vai ter mais coisa interessante sobre eletrônica, e obrigado pela presença. Um abraço para todos.